11 coisas que você não sabia sobre Ísis e Osíris. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre as 11 coisas que você não sabia sobre Ísis e Osíris. Esqueça Romeu e Julieta, ou mesmo César e Cleópatra. A primeira história de amor trágica da história é a dos mais antigos deuses egípcios, Ísis e Osíris. Ísis e Osíris eram irmão e irmã, filhos dos deuses egípcios Gebe, que representavam a terra, e da deusa Nut, que representava o céu. Além disso, eles eram marido e mulher. Aprenda sobre suas vidas e mortes, bem como sua veneração no Antigo Egito e além, até os dias atuais. Ísis e Osíris eram duas das divindades proeminentes do Antigo Egito. Dê uma olhada em como a sua adoração e influência na cultura e na sociedade permaneceram relevantes até hoje. Ísis e Osíris, uma das primeiras tragédias românticas da história. Embora irmão e irmã, Ísis e Osíris fossem casados um com o outro, eles eram a rainha e o rei do Antigo Egito, respectivamente. Seus outros irmãos, Sete e Néftis, também eram casados. Osíris e Sete brigaram várias vezes, embora existam versões diferentes sobre o que estava por trás disso. Uma versão diz que Osíris chutou Sete, enquanto outra diz que Osíris teve um caso com Néftis. Seja qual for a causa, Sete se vingou cortando Osíris em 42 pedaços e espalhando-os por todo o Egito. Sete então usurpou o trono do Egito para si mesmo. Sem filhos, Ísis estava angustiada com a morte de seu marido. Junto com sua irmã Néftis, ela procurou do alto e baixo por suas partes do corpo. Ela os juntou novamente com a ajuda de dois deuses egípcios dos mortos, Anubis e Tot. Eles o envolveram como uma múmia. Então ela concebeu um filho com um cadáver restaurado, a quem chamou de Horus. Horus, filho de Ísis e Osíris, sempre esteve em perigo. Ísis se escondeu nos matagais de papiros do delta do Egito para dar à luz a ele. Ela temia que Sete o matasse para impedi-lo de ascender ao seu lugar de direito no trono do Egito. Quando criança, animais nocivos como cobras e escorpiões representavam uma ameaça constante. Ísis usou feitiços mágicos para curá-lo de seu veneno. A maternidade era um papel importante para as mulheres egípcias antigas. As crianças da vida real do Antigo Egito enfrentaram ameaças semelhantes de cobras e escorpiões. A fim de curar ou proteger as crianças de seu veneno, as mães antigas usavam pequenas estelas conhecidas como Horus Sipi. Esses artefatos representavam a criança Horus, segurando e pisando em animais perigosos. Os feitiços inscritos neles invocam a história de Horus sendo picado por um escorpião. As mães derramavam água sobre essas estelas enquanto recitavam os feitiços e usavam a água para curar seus filhos. Horus vingou a morte de seu pai. Ísis criou Horus com ódio de seu tio Sete e sabendo que ele era o legítimo governante da terra. Já adulto, ele levou seu caso perante o Enéade, um tribunal de 9 deuses egípcios. Ambas as partes defendem seu caso perante esses juízes. Eles responderam estabelecendo uma série de desafios para os dois contendores, com Horus vencendo todos os desafios, às vezes trapaceando. Um papiro da 20ª dinastia conta toda a história, conhecida como as Contendas de Horus e Sete. O caso durou 80 anos. Por exemplo, Ísis seduziu Sete e conseguiu que ele reconhecesse o direito de Horus ao trono. Durante uma competição para navegar em navios de pedra, Horus conseguiu vencer rebocando uma madeira para parecer pedra. Todos se tornaram Osíris quando morreram. A história de Ísis e Osíris desempenhou um papel descomunal no ritual funerário real. Quando um rei morria, ele era confundido com Osíris.
Os reis eram enterrados em sarcófagos, que assumiam a mesma forma do morto e mumificado Osíris. Não surpreendentemente, o Horus vivo estava associado ao rei governante. O mito de Ísis e Osíris foi democratizado no início do Egito. Não apenas o rei morto era associado ao deus, mas eventualmente todas as pessoas mortas eram referidas com Osíris antes de seu nome. Assim como nos referíamos a alguém como o falecido fulano de tal em português. O nome Osíris aparecia em monumentos e artefatos funerários antes do nome da pessoa morta. Frequentemente, os bens funerários nas tumbas incluíam uma figura na forma de Osíris. Isso era conhecido como múmia de milho, pois contém grãos germinados de trigo junto com a argila ou areia, e muitas vezes era colocado em seu próprio sarcófago de madeira em miniatura. 2 templos restantes de Ísis e Osíris estavam debaixo d'água. O Osirion, em Abidos, é um templo único dedicado ao deus Osíris. Ele está localizado atrás em um nível mais baixo do que o templo de Sete I no local, embora algumas pessoas pensem que isso significa que era muito mais antigo que o templo de Sete. É mais provável que os egípcios o construíssem dessa forma por causa das associações de Osíris com o submundo. O templo hoje costuma estar cheio d'água devido ao aumento do lençol freático na área, não ao projeto. O templo de Philae é outra joia de um templo, localizado em uma ilha ao sul de Assuan. Este templo é um dos templos sobreviventes mais completos, com quase todo o complexo construído sob os governantes ptolomaicos e romanos do Egito. O templo era um ímã para os seguidores de Ísis de todo o Império Romano, que deixavam pichações de suas visitas. O templo teve que ser transferido para uma nova ilha, em um terreno mais alto, pois foi submerso pela construção de Assuan e Haidans no século XX. Os egípcios criaram estátuas de bronze de Ísis e Osíris. Os egípcios faziam estátuas e estatuetas de metal desde o Antigo Império, mas devido à deteriorização e à reutilização do metal, a maioria das estatuetas de metal datam do período final. Em particular, as estatuetas de bronze dos deuses egípcios Ísis e Osíris são muito comuns. Nestas estatuetas de Ísis e Osíris, Osíris está na forma de uma múmia, vestido à maneira típica da realeza, segurando um cajado e um mangal. Ele usa um cocar real conhecido como a Tef-coroa. Ísis, por outro lado, é retratada amamentando seu filho Horus em seu seio esquerdo enquanto está sentada em seu colo, pois um de seus papéis proeminentes do Antigo Egito era o de mãe ideal. Os adoradores dessas divindades teriam comprado essas estatuetas manufaturadas a granel para apresentar como oferendas em templos em todo o Egito. O culto de Ísis foi generalizado durante o domínio romano. Com a popularidade do templo de Philae entre os visitantes estrangeiros, a veneração de Ísis se espalhou por todo o Império Romano e seus seguidores construíram templos em toda a Europa e Ásia até o Afeganistão. Sua adoração chegou até a Inglaterra, onde seus seguidores construíram um templo no coração do que hoje é Londres. Por um período de tempo após o fim da era faraônica, o Egito foi povoado por uma mistura de cristãos e pagãos, todos que adoravam diferentes versões dos deuses egípcios. Um dos locais de peregrinação pagã mais populares era o templo de Ísis de Menut, localizado a leste de Alexandria. Muitos egípcios sem filhos vinham ao templo para pedir um filho à deusa, e outros vinham para a cura de várias doenças. Em um caso, o marido de um casal sem filhos teve relações sexuais com uma estátua de Ísis e depois teve relações com sua esposa. Eles supostamente conceberam uma criança como resultado. As autoridades da igreja tentaram desacreditá-los,
dizendo que o bebê havia sido comprado por sugestão de um dos sacerdotes do templo. A igreja cristã só conseguiu acabar com a adoração de Ísis no local ao transferir as relíquias dos mártires cristãos Ciro e João para o local. O novo santuário oferecia muitas das mesmas virtudes curativas de seu antecessor. Mulheres islâmicas acreditavam nas virtudes curativas de Ísis. Enquanto os cristãos destruíram muitas das estátuas de Ísis que permaneceram em seu templo, muitas delas ainda estavam de pé, muito depois que o Islã se tornou a religião dominante no Egito. De acordo com o jurista muçulmano do século XIV, Ibn Taymiyyah, as mulheres ainda acorriam a essas estátuas por suas virtudes curativas. As mulheres de seu tempo costumavam visitar e esfregar uma estátua de Ísis, cuidando de Horus para serem curadas de muitas doenças. Uma mulher grávida com medo de um parto difícil esfregava a cabeça de Horus. Uma mãe que amamentava esfregava o seio para aumentar o suprimento de leite. Uma mulher que sofria de amenorreia esfregava a área sob os joelhos. Culto moderno de Ísis. Enquanto a adoração de Osíris morreu no século V d.C., Ísis continua a ser reverenciada como uma deusa-mãe. Em 1976, a irlandesa Olivia Robertson fundou a Irmandade de Ísis. A organização respeita outras crenças religiosas de seus membros, mas promove amor, beleza e abundância, todas qualidades associadas à antiga Ísis. O grupo tem milhares de seguidores em todo o mundo. Ísis e Osíris não tem nada a ver com o grupo terrorista. A reputação do Ísis foi abalada quando o grupo Estado Islâmico ganhou destaque no início de 2010, muitas vezes traduzidas como Estado Islâmico no Iraque e na Síria, e abreviado como ISIS. A mídia noticiou e começou a pronunciar a sigla como o nome da deusa. Isso causou muitos problemas para empresas, incluindo salões de beleza, lojas de roupas e empresas farmacêuticas que usaram o nome e a imagem da deusa como parte de sua marca. Eles começaram a receber ameaças e até ataques violentos de pessoas ignorantes que não conheciam a deusa, e suas ações foram atingidas. Muitos mudaram de nome. Além disso, os seguidores modernos de Ísis se desesperaram com o fato de terem sido transformados inesperadamente aos olhos do público de seguidores de uma antiga deusa em uma organização terrorista. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre Ísis e Osíris? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!